Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo na nossa leitura do dia de hoje. Hoje vamos iniciar aqui o terceiro, não, o quarto. Tava só conferindo aqui para mim não falar bobagem. Hoje vamos ler aí o quarto livro da Bíblia. Vamos iniciar aqui no livro de Números. Confesso que nunca tive assim uma intimidade muito grande com o livro de Números. Se eu li foi poucas vezes e alguns versículos somente, nunca li o livro completo. Então, para mim vai ser uma experiência nova, até para mim poder entender o que de fato, né, fala aqui sobre o livro de Números. Eu sei que os filhos de Israel ali, né, depois de ser libertado da escravidão, eles estão no deserto, né, e Deus vai organizar o povo ali para entregar uma terra nova para eles. Mas vamos ler, né, para que a gente de fato possa entender. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos começar aqui em Números, capítulo 1. Hoje nós vamos ler até o capítulo 3 de Números, tá bom? Capítulo 1 aqui. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito, Javé falou a Moisés, na tenda da reunião no deserto do Sinai. Façam um recenseamento completo da comunidade dos filhos de Israel. Para quem não sabe o que significa recenseamento, é como se fosse ali a contagem, né? De todos os filhos, como se fosse também fazer um registro, né, de todas as pessoas ali, para saber quantos são e quem são também, beleza? Todos os homens, um a um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. Você e Araão registrarão por esquadrões todos os homens maiores de 20 anos e capacitados para a guerra. Com vocês estará um homem de cada tribo, chefes de família. São estes os nomes daqueles que ajudarão vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simão, Salamiel, filho de Surissadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Issacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Fegiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Reuel; de Neftali, Aira, filha de Enã. Foram esses os nomes escolhidos na comunidade. Eram chefes da tribo do seu antepassado e chefes dos clãs de Israel. Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido escolhidos pelo nome e convocaram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês. Todos os que tinham mais de 20 anos se inscreveram, um por um, conforme os clãs e famílias, registrando seus nomes. O recenseamento no deserto do Sinai foi feito conforme Javé havia mandado a Moisés. Foram recenseados os filhos e descendentes de Ruben, primogênito de Israel, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Ruben, 46.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Simeão, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Simeão, 59.300. Foram recenseados os filhos e descendentes de Gade, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Gade, 45.650. Então a gente percebe aqui que é muita gente, né, que está sendo ali recenseada. Ainda tem muito mais. Foram recenseados filhos e descendentes de Judá, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Judá,
74.600. Foram recenseados os filhos e descendentes de Issacar, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Issacar, 54.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Zabulon, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Zabulon, 57.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Efraim, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Efraim, 40.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Manassés, filho de José, conforme os clãs e famílias, registrando-os os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Manassés, 32.200. Foram recenseados os filhos e descendentes de Benjamim, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Benjamim, 35.400. Foram recenseados os filhos e descendentes de Dan, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Dan, 62.700. Foram recenseados os filhos e descendentes de Aser, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Aser, 41.500. Foram recenseados os filhos e descendentes de Neftali, conforme os clãs e famílias, registrando os nomes, um por um, dos homens com mais de 20 anos e capacitados para a guerra. Total da tribo de Neftali, 53.400. Imagina o trabalho que deve ter sido, né, para poder fazer a contagem aqui, fazer o registro de toda essa gente, porque é gente pra caramba. Esse foi o recenseamento que Moisés fez com Araão, ajudado pelos 12 chefes de Israel, um de cada família. O total dos filhos de Israel com mais de 20 anos e capacitados para a guerra foi de 603.550. Os levitas não foram recenseados com os outros conforme as famílias, porque Javé tinha dito a Moisés: não inclua os levitas no recenseamento e nos registros dos filhos de Israel. Encarregue-os da tenda da aliança, de seus utensílios e de tudo o que pertence a ela. Eles transportarão a tenda com todos os utensílios, estarão a seu serviço e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver que ser deslocada, os levitas a desmontarão. Ao acampar, os levitas a montarão. Então a gente está vendo ali que os levitas vão ficar à disposição, né, da tenda da aliança. Qualquer estranho que se aproximar dela estará condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão por esquadrões, cada um em seu acampamento, junto à sua bandeira. Os levitas, porém, acamparão ao redor da tenda da aliança, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos filhos de Israel. Os levitas cuidarão da tenda da aliança. Os filhos de Israel acataram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés, e assim fizeram. Então a gente percebe aqui, né, que o primeiro capítulo do livro de Números, né, como eu tinha falado ali inicialmente, o povo, né, de Israel estava ali no deserto, né, e eles estavam ali depois de ser liberto, né, da escravidão lá do faraó do Egito e tudo mais, e Deus estava preparando eles, né, Deus estava organizando o povo ali para que eles pudessem ser destinados àquela terra que Deus iria dar para eles. Mas óbvio, né? Por que Deus estava preparando eles? Porque eles vão enfrentar, né, um inimigo aí, e eles têm que estar preparados para enfrentar esse inimigo. Então eles estão sendo organizados aí para que eles possam enfrentar todas as batalhas, as dificuldades que eles vão encontrar pelo caminho. Mas óbvio, todos aqueles que seguir esse caminho
podemos ter certeza aí que eles vão ser abençoados pelo reino de Deus. E eles estão se preparando aqui também, porque nem todos, né, vão querer seguir no caminho de Deus. Então é importante que a gente tenha a consciência aqui de que mesmo o povo ali sendo liberto da escravidão, nem todos assim aceitaram ou vão aceitar, né, seguir o caminho de Deus. Espero estar entendendo aqui corretamente, tá? Não sou nenhum especialista, como eu expliquei, estou lendo o livro de Números pela primeira vez, então estou aprendendo aqui, às vezes as palavras até engancham, mas estamos para aprender. Estamos para aprender. Se tiver alguma coisa aqui que eu não tiver entendido, você pode falar aí nos comentários, pode deixar aí, que a gente vai aprendendo juntos aqui. Fechou? Mas não sou nenhum especialista, mas estou aqui para aprender junto com você também. Vamos aqui agora para o capítulo 2. Javé falou a Moisés e a Araão: os filhos de Israel acamparão, cada um junto de sua bandeira, com o símbolo de sua família. Acamparão voltados para a tenda da reunião e ao redor dela. No lado leste, em direção ao nascer do sol, acamparão os da bandeira de Judá. Então aqui, ó, já tiramos aqui o que Deus está pedindo ali para Moisés e para Arão. Que cada um dos filhos de Israel vão acampar ali, né, junto de uma bandeira que vai representar a família de cada um, né, e todos eles vão acampar de frente ali, vão acampar voltados, na verdade, né, para a tenda da reunião, que era onde estava ali os mandamentos de Deus guardados. Com os seus esquadrões, o chefe dos filhos de Judá e Naasson, filhos de Aminadab, seu exército conta com 74.600 alistados. Ao lado de Judá, acampará a tribo de Issacar. O chefe dos filhos de Issacar é Natanael, filho de Suar. Seu exército conta com 54.400 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Zabulon. O chefe dos filhos de Zabulon é Eliabe, filho de Elon. Seu exército conta com 57.400 alistados. No acampamento de Judá, os alistados por esquadrões são 186.400. Esses serão os primeiros a se colocar em marcha. No lado do sul, a bandeira de Ruben com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Ruben é Elisur, filho de Sedeur. Seu exército conta com 46.500 alistados. Ao lado de Ruben, acampará a tribo de Simeão. Os chefes dos filhos de Simeão é Salamiel, filho de Surissadai. Seu exército conta com 59.300 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Gade. O chefe dos filhos de Gade é Eliasaf, filhos de Reuel. Seu exército conta com 45.650 alistados. No acampamento de Ruben, os alistados por esquadrões são 151.450. Esses serão os que levarão o acampamento em segundo lugar. Depois, a tenda da reunião se colocará em marcha juntamente com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. A ordem da marcha será a mesma do acampamento, cada um seguindo a sua bandeira. O que eu acho aqui bem interessante, né, antes de finalizar aqui o capítulo 2, é que Deus passa ali as ordens, né, para Javé passa as ordens ali para Moisés, para Araão, né, para os filhos de Israel, e ele pede para que cada um faça uma determinada coisa, de uma determinada forma, né, ele passa ali todas as ordens certinho. Mas uma coisa aqui bem interessante é que Deus também estava ali junto com o povo, né, através da tenda da reunião, onde estavam ali guardados os seus mandamentos, né, e com essa intimidade muito grande que Deus tinha com Moisés, a gente percebe que Deus estava caminhando junto com o povo. O povo ali não estava caminhando só. Vamos aqui para o versículo 18. No lado oeste estará a bandeira do acampamento de Efraim, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Seu exército conta com 40.500 alistados. Ao lado de Efraim acampará a tribo de Manassés. O chefe dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Fadassur. Seu exército conta com 32.200 alistados. Do outro lado, acampará a tribo de Benjamim. O chefe dos filhos de Benjamim é Abidã, filho de Gedeão.
Seu exército conta com 35.400 alistados. Os alistados do acampamento de Efraim, com seus esquadrões, fazem o total de 108.100. Eles se colocarão em marcha em terceiro lugar. No lado norte estará a bandeira do acampamento de Dan, com seus esquadrões. O chefe dos filhos de Dan é Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército conta com 62.700 alistados. Ao lado de Dan acampará a tribo de Aser. O chefe dos filhos de Aser é Fegiel, filho de Ocrã. São nomes bem diferentes, a gente acaba até confundindo, né? Seu exército conta com 41.500 alistados. Do outro lado ficará a tribo de Neftali. Os chefes dos filhos de Neftali é Aira, filho de Enã. Seu exército conta com 53.400 alistados. Os alistados do acampamento de Dan fazem o total de 157.600. Eles se colocarão em marcha em último lugar, seguindo suas bandeiras. Esse é o recenseamento dos filhos de Israel por famílias. Os que foram alistados nesses acampamentos, conforme seus esquadrões, dão um total de 603.550. De acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés, os levitas não foram incluídos no recenseamento dos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram tudo o que Javé havia ordenado a Moisés. Acampavam segundo suas bandeiras e se colocavam em marcha por clãs e famílias. Então a gente percebe aqui, né, que o povo está ali junto de Deus, está seguindo todas as ordens ali que Deus passou. Vamos agora aqui para o capítulo 3. Esta é a história de Araão e Moisés. Quando Javé falou a Moisés no Monte Sinai, estes são os nomes dos filhos de Araão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Araão, ungidos e consagrados como sacerdotes. Nadab e Abiú morreram diante de Javé no deserto do Sinai, ao apresentarem um fogo irregular diante de Javé. Então aqui está até relembrando, né, a história que a gente leu lá atrás. Se eu não me engano, acho que foi no livro de Levítico ou foi no de Êxodo, não tenho certeza agora. Mas confirma aqui, né, a morte de Nadab e Abiú, que apresentaram um fogo estranho ali diante de Deus, né? Como não tinham filhos, Eleazar e Itamar exerceram o ofício dos sacerdotes, quando seu pai Araão ainda vivia. Javé falou a Moisés: faça que a tribo de Levi se aproxime e a coloque à disposição do sacerdote Araão, para que esteja a serviço dele. Eles cuidarão de todos os serviços de Araão e de toda a comunidade, diante da reunião, e exercerão as tarefas do santuário. Cuidarão de todos os utensílios da tenda da reunião, montarão guarda em lugar dos filhos de Israel e prestarão serviço na tenda da reunião. Entregue os levitas como doados a Araão e a seus filhos. Entre os filhos de Israel, os levitas serão doados. Estabeleça Araão e seus filhos para exercerem as funções sacerdotais. Qualquer estranho que se intrometa será réu de morte. Então a gente vai aqui, né, vendo que Deus vai dando ali a função de cada um nesse contexto aqui. Javé falou a Moisés: eu mesmo escolhi os levitas entre os filhos de Israel, para substituir os primogênitos, aqueles filhos de Israel que abrem o seio materno. Portanto, os levitas são meus. De fato, todo primogênito me pertence, pois no dia em que matei os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todos os primogênitos de Israel, tanto homens como animais. Eles me pertencem, eu sou Javé. Javé falou a Moisés no deserto do Sinai: faça o recenseamento dos filhos de Levi, conforme suas famílias e clãs. Faça o recenseamento de todos os homens de 1 mês para cima. Moisés fez o recenseamento
conforme Javé havia ordenado. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. São estes os filhos de Gerson, conforme seus clãs: Lobni e Semei. Os filhos de Caate, conforme seus clãs, são Anram, Issaar, Hebron e Osiel. Os filhos de Merari, conforme seus clãs, são Moole e Muzi. São esses os clãs de Levi, reunidos por famílias. Os clãs de Lobni e de Semei originam-se de Gerson. São os clãs gersonitas. O total dos homens recenseados de um mês para cima foi de 7.500. Os clãs gersonitas acampavam no lado ocidental, atrás do santuário. O chefe da família de Gerson era Eliasaf, filho de Lael. Na tenda da reunião, os gersonitas eram encarregados de cuidar do santuário, na tenda e sua cobertura, do véu da entrada da tenda da reunião. Então a gente vai vendo aqui, né, que eles eram bem organizados, segundo aquilo ali que Deus tinha pedido para eles. Das cortinas do átrio, do véu da entrada, da tenda do átrio que dá para o santuário e que rodeia o altar, e também das cordas para a montagem. É até interessante aqui, né, que a gente já vai percebendo ali o como que trabalhar em equipe, né, trabalhar juntos, participar de uma comunidade é tão importante, né? Porque sozinhos a gente não consegue cuidar desse tanto de coisa aqui que a gente precisa dentro ali, vamos colocar aqui de exemplo a igreja, né? A igreja conta ali com seus padres, com seus ministros, com seus leitores, com o pessoal de louvor, com o pessoal que acolhe as pessoas também dentro da igreja e, óbvio, né, com os seus fiéis também. Então a gente percebe aqui, né, que a igreja junta, trabalhando unida, forma uma força muito forte, forma uma força que vem lá do céu, que vem lá de cima, né? Então a gente percebe, né, que estar junto, estar em comunidade é algo desde os nossos antepassados aqui, desde Moisés, de Araão, a gente percebe, né, que estar juntos aí é algo muito bom, é algo muito positivo. Vamos aqui para o capítulo 27. Os clãs de Aram, Isaar, Hebron e Uziel originaram-se de Caate. São os clãs caatitas. O total dos homens recenseados de um mês para cima foi de 8.600. Eles eram encarregados da conservação do santuário. Os clãs caatitas acampavam no lado sul do santuário. O chefe da família para os clãs caatitas era Elisafã, filho de Osiel. Eles eram encarregados da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos sagrados de culto e do véu, com todos os apetrechos. O chefe supremo dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era superintendente de todos os que cuidavam do santuário. Os clãs de Mulim e Muzi originaram-se de Merari. São os clãs meraritas. O total dos homens recenseados de um mês para cima foi de 6.200. O chefe da família para os clãs meraritas era Suriel, filho de Abiail. Eles acampavam no lado norte do santuário. Os filhos de Merari eram encarregados das tábuas do santuário, de suas vigas, colunas e bases, com todos os acessórios e utensílios, e também das colunas que rodeiam o átrio, de suas bases, estacas e cordas. No lado oriental, diante do santuário e da tenda da reunião, acampavam Moisés, Arão e seus filhos, encarregados do santuário em nome dos filhos de Israel. Todo estranho que se intrometesse era réu de morte. O total dos levitas com mais de um mês de idade recenseados e enumerados por Moisés e Arão, conforme os clãs de acordo com o que Javé havia ordenado, foi de 22.000. Javé disse a Moisés: faça o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel, de um mês
para cima, registrando seus nomes. Em lugar dos primogênitos de Israel, separe os levitas para mim, e também o gado dos levitas em lugar dos primogênitos do gado dos filhos de Israel. Moisés fez o recenseamento dos primogênitos dos filhos de Israel, conforme Javé lhe havia ordenado. O total dos primogênitos homens, de um mês para cima, foi de 22.273. Javé falou a Moisés: em lugar dos primogênitos dos filhos de Israel, separe os levitas e o gado dos levitas, em lugar do gado de Israel. Os levitas pertencerão a mim. Eu sou Javé. Para resgatar os 273 primogênitos dos filhos de Israel que ultrapassam o número dos levitas, tome 50 gramas por pessoa, conforme o peso padrão do santuário, que equivale a 10 gramas. Entregue esse dinheiro a Araão e seus filhos, como resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro para o resgate daqueles que ultrapassavam o número dos levitas. Então, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu 13.650 gramas, conforme o peso padrão do santuário, e entregou o dinheiro de resgate a Araão e seus filhos, conforme as ordens que Javé tinha dado a Moisés. Então aqui a gente finaliza hoje a nossa leitura bíblica. Estamos percebendo aqui, né, que Deus está organizando ali o seu povo no meio do deserto ali. Então vamos continuar com a nossa leitura daqui para frente para a gente entender um pouco mais sobre o livro de Números aí e o que ele tem para passar de mensagem para nós nos dias atuais. Então, espero que você esteja aí amanhã. Vamos ler a Bíblia mais vezes. Vamos ler por mais inúmeras vezes, né? Brincando aqui com o nome do livro de Números. Vamos ler inúmeras vezes a Bíblia, né? Porque é muito importante para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, amanhã eu espero você para a gente continuar aqui com a leitura de Números. Fechou? Deus abençoe muito a sua vida. Amanhã a gente se encontra. Deus abençoe.